De forma espetacular, épica, monstruosa, gigantesca, João Fonseca conquista sua primeira vitória em 5 sets na carreira e não uma primeira vitória qualquer, uma remontada após estar perdendo por 2 sets a 0 e avança à terceira rodada de Roland Garros para enfrentar o maior tenista de todos os tempos, Novak Djokovic. É só isso que a gente tem para falar no vídeo de hoje e se tem luz verde, tem vitória do João e não foi uma vitória qualquer. Tenho muita coisa para falar para vocês nesse vídeo, mas antes eu preciso aqui pedir a sua inscrição. Se essa vitória do João não te empolgou, a não ser que você seja um hater, né? Se você for um hater, o máximo que você vai conseguir falar é eu fui melhor no auge do jogo, né? Porque de fato o Chris Smith jogou muito nos primeiros 2 sets e depois sucumbiu fisicamente, mas principalmente mentalmente e em energia. E quem diria, né, que eu mesmo falei aqui no pré-jogo que o João tinha que ser agressivo e não tinha que deixar o Chris Smith levar o jogo para o físico? E agora aconteceu exatamente o inverso, né? Eu errei na minha análise, porque o jogo foi exatamente o contrário. O Chris Smith foi muito agressivo e o João conseguiu resolver o jogo na parte física. Olha que coisa espetacular que aconteceu no dia de hoje. Então vamos aqui direto para a tela do meu computador. Tô até empolgado aqui para a gente falar sobre a vitória de João Fonseca por 3 sets a 2, parciais de 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 e 6-2. Passeou o menino, né? Passeou o menino, principalmente no quarto e quinto set. Eu tava até analisando os números desse jogo e eu quero começar com um detalhe que nem é tão detalhe assim. Meus amigos, torneio Grand Slam é diferente de qualquer outro, ainda mais no saibro. Não ganha o tenista que está melhor, nem sempre ganha o tenista que entrou melhor em quadra, que está tecnicamente melhor no dia. O Chris Smith, sejamos justos, nos 2 primeiros sets foi superior ao João. Não é que o João jogou mal, ou o João estava passivo, sem energia. O croata atingiu um nível de tênis que foi um nível que é praticamente impossível você sustentar durante 3 sets inteiros, quanto mais 5 sets. Eu estava olhando os números aqui do primeiro set e eu até falei no pré-jogo, acho que mais uma coisa que eu errei aí no pré-jogo, não é possível, que o Chris Smith não tinha um saque muito dominante. E ele fez nada mais nada menos do que 9 aces somente no primeiro set, num saibro lento. Sacando demais o croata, colocou 69% do primeiro serviço em quadra. Ganhou 85% dos pontos no primeiro serviço. O João, por exemplo, que é um cara que costuma colocar muito o primeiro serviço em quadra, colocou somente 58%. Então, realmente, o João não estava no seu melhor. E o Dino Chris Smith estava num nível absurdo. Olha aí, esse é outro dado muito impactante desse primeiro set. Foram 17 winners e 10 erros não forçados do croata, contra 8 winners e 8 erros não forçados do João. No segundo set, o croata manteve o nível, fez menos aces, 3 aces, colocou menos o primeiro serviço, mas continuou absurdo nos winners. Foram 12 winners e 4 erros não forçados. E a partir daí, e foram 2 sets inclusive muito parecidos, né? Que o João parecia estar conseguindo controlar bem o seu saque, confirmar bem o saque, até que chega um game e o cara foi lá, jogou bem o game e quebrou o João. Ele fez isso no 4-3 do primeiro set, quebra o João, faz 5-3, depois confirma 6-3, não dando chance de breakpoints pro João, inclusive ele quebra o João na segunda oportunidade de break que ele tem. No segundo set, a mesma coisa. No 4-4, ele vai e quebra o João em 5-4 e confirma depois e mais uma vez, sem dar breakpoints para o João. Então era uma partida absurda que o croata estava fazendo. A gente até comentou no nosso clube de membros. Aliás, meu amigo, o grupo hoje no WhatsApp perdeu as estribeiras, né? Era palavrão. A gente tem ali uma filosofia de tentar não falar muito palavrão, né? Voltando à ideia do tênis, de ser algo um pouco mais elegante, mas eu vou falar, elegância foi o que não teve no grupo hoje, era xingamento pra tudo que é lado, e tá liberado, durante o jogo do João tá liberado. Inclusive, se você quiser virar membro do canal e participar do nosso grupo no WhatsApp, é fantástica a experiência. Eu garanto a vocês, aliás, eu faço até um convite, vire membro, vai dar uns R$7 por mês.
Assiste o jogo do João ali junto com a gente no WhatsApp. Se você não gostar, você cancela a sua bem-virtude aí. Pode cancelar, não tem problema nenhum, porque realmente é uma experiência única. E no grupo de WhatsApp foi comentado um abraço pro meu querido Andy, um dos nossos membros mais antigos aí. E ele falou o seguinte, eu até printei. Ele falou assim, esse nível aí que o Prismit está jogando, não aguenta não. Vai chegar no final ali e vai sucumbir. Usou outra palavra, mas falou com essa ideia. E foi de fato o que aconteceu. O nível de tênis, primeiro, a gente falou no pré-jogo que o croata ele tem um estilo de constância, de consistência, de intensidade, mas ele não tem esse estilo super agressivo que ele atuou com o João. Ele entrou super agressivo contra o João, fugindo um pouco até das características dele, que ele é um cara mais controlador de jogo. Ele também tem agressividade, mas não é esse ponto que ele colocou no jogo, que ele impôs ao João. E isso realmente até surpreendeu a todos nós. Mas não dá para você manter aquela intensidade. E o João, inclusive foi falado na própria transmissão da ESPN, que parecia que o João estava segurando um pouco da energia. Né? E você vê até pela nota da ATP, aquela nota que eles dão, né, de saque, que o João manteve 7 pontos alguma coisa os 5 sets. O Prismit foi quase 10 no primeiro set, depois caiu para 8, depois caiu para 7, depois caiu para 6, ou seja, claramente sacou muito melhor, jogou muita energia, e eu não sei se foi proposital que o João fez isso, se foi, palmas para ele, mas o fato é que o João estava com muito mais energia no final do jogo. Terminou bem o quinto set, coisa que não havia acontecido. O João tinha jogado somente uma vez na vida 5 sets contra o Sonego no Australian Open, vocês devem lembrar desse jogo, que aliás foi o jogo mais longo da carreira do João, 3 horas e 37 minutos. O jogo de hoje foi o segundo jogo, eu falei mais lento, não sei se eu falei mais lento, mas mais demorado, né? Hoje foi o segundo jogo mais demorado da carreira do João, 3 horas e 30 minutos. E ele acabou o jogo muito bem. E isso me deixou extremamente feliz. E falando do nível técnico, eu vou até colocar os números aqui. Tecnicamente, no quarto e principalmente no quinto set, o João foi aquele jogador espetacular que a gente se acostumou a ver, que a gente se apaixonou pelo jogo dele. O João subiu a rede, deu voleio de bate-pronto, terminou o jogo dando um winner na sua característica, voltou até aquela agressividade. Você vê que no o João no quarto set... Eu vou até olhar esse número para ver o número de winners dele. No quarto set, o João dá 5 winners e 7 erros não forçados. No quinto set, ele dá 13 winners. 13 winners. O João, no total do jogo, ele deu 42 winners. Então, no quinto set, ele elevou o nível de uma forma que ele dá 13 winners e 8 erros não forçados. Então, ele foi agressivo. Ele voltou a ter agressividade. Por quê? Ele balanceou o seu jogo, ele começou menos agressivo, mais balanceado, como ele vem jogando. Ele mudou a sua característica ao longo do jogo. Quando ele viu que o croata estava errando muito, ele soube ser inteligente, jogar taticamente, jogar para o cara errar. Deu uns balãozinhos sim, porque o cara tava errando bolas fáceis. Depois, no quinto set, quando o croata tava errando um pouco menos do que no quarto set, o João colocou a agressividade dele. Foi agressivo, aumentou a velocidade dos golpes, deu mais winners, aproveitou praticamente todos os breakpoints. Esse número aí de 6 quebras em 7 breakpoints é assustador. Isso, inclusive, fez o João ter um return rating de 196, que se a gente considerar toda a média da ATP, de todos os tenistas da ATP no Saibro, o João teria a melhor nota de retorno. Para vocês verem como ele foi bem no saque do Prismit. Ele fez mais de 50% de pontos de retorno no segundo serviço, fez muitos pontos até no primeiro serviço do croata. E ele ainda teve uma ótima nota de serve rate, que foi quase por 1. Se fosse 301, seria a maior nota de serve rating. Foi a terceira em Saibro. Serviu muito bem também. Grand Slam é maratona. Os jogos de 5 sets não é quem joga melhor, não é quem tá no maior nível, não é quem tá no seu auge técnico que vai ganhar. Eu cansei de ver Djokovic, Nadal, Federer, Alcaraz, o próprio Sinner virando jogos absurdos que estavam completamente perdidos, porque o cara tem tempo para fazer isso. Num jogo de 5 sets você tem tempo até para dar uma descansada, né? Então, assim, uma partida que me deixou realmente muito feliz.
Acredito que o João retomou muito da sua confiança, inclusive ele falou isso na entrevista pós-jogo, que aquele jogo tinha sido muito importante para ele a nível pessoal, porque ele não estava sentindo muita confiança no seu jogo. E agora, na sexta-feira, ele vai ter um jogo, assim, que é o jogo dos sonhos para ele, né? É o maior ídolo dele no tênis, para ele é o maior tenista de todos os tempos, sem dúvida alguma. E ele vai ter o prazer de enfrentar o Novak Djokovic, o maior vencedor, isso não tem dúvida. A gente pode ter dúvida do GOAT, do quem é o melhor tenista, mas o maior vencedor da história do tênis chama-se Novak Djokovic. E o João vai ter a possibilidade de enfrentá-lo numa terceira rodada de Roland Garros, numa quadra central de Roland Garros. E isso já vai ser uma experiência enorme, só que ele vai entrar para ganhar. E tem condição de ganhar. Inclusive a gente vai fazer o pós-jogo amanhã, já anota aí, ó. Amanhã, se você tá vendo esse vídeo na quarta, na quinta-feira, meio-dia em ponto, sai o pré-jogo de João Fonseca e Djokovic, aquele pré-jogo completo com tudo que tem direito. E meu amigo, minha amiga, se isso não merece a sua inscrição aqui no canal, eu não sei mais o que fazer para pedir a sua inscrição aqui no canal. Se você gosta do João, se você gosta de tênis, se inscreva no canal e deixa o hype, né? O like e o hype, que nos ajuda demais e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para outros amantes do tênis. E vamos com tudo, luzinha verde até o final, se Deus quiser. Por que não? Vamos acreditar. A gente teve o Gustavo Kirten ganhando o Roland Garros quando ninguém nem conhecia direito o Guga. Vamos torcer para o João avançar na sexta-feira e vamos nessa, juntos e fortes. Nossa, o Said tá muito empolgado, tô mesmo. E se você é hater do João... Aliás, tinha hater aí comentando, falando que o Chris Smith era favorito, que ele ia ganhar fácil. E agora? Vai pedir desculpa? Tô de olho nos comentários aí. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.